Desde que ficou viúva, Bárbara deixou de ser pessoa e virou suspeita. No interior, em 1848, uma mulher sozinha não tinha defesa. Ela saiu da roça onde enterrara o marido e buscou abrigo num arraial que mal conhecia. Chegou com a roupa do corpo, uma trouxa pequena e o rosto cansado de chorar escondido. Na mesma semana, um homem importante apareceu morto. E o povo, com pressa de apontar um culpado, escolheu o alvo mais fácil. Bárbara foi condenada sem prova e, trancada numa cela úmida, escondeu um diário na parede, como última chance de ser ouvida. E se a única verdade que sobrou de você fosse um papel escondido onde ninguém procuraria? Antes de continuar essa história, se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Bárbara encontrou na cadeia do Córrego Escuro vai de te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. O arraial se chama... O arraial se chamava Santa Luzia do Córrego Escuro, pequeno, apertado entre morros, com casas baixas e cal descascando. Bárbara não escolheu aquele lugar por sonho, escolheu por falta de opção. Ela vinha do caminho velho das tropas, dias andando, dormindo onde dava, comendo o que sobrava e segurando a própria vergonha como quem segura um prato na chuva. Não chovia quando ela chegou, mas o ar estava pesado, abafado, cheiro de mato amassado e água parada no fundo do vale. O chão, seco, soltava um pó fino. O vento levantava aquilo e jogava no rosto, grudava no suor. Entrava no olho, arranhava por dentro da garganta. Bárbara piscava muito, e mesmo assim o mundo ficava embaçado, como se o caminho inteiro tivesse virado castigo. Ela trouxe só uma trouxa de pano, 2 vestidos gastos, um terço e uma pequena tesoura de costura. A tesoura era o único metal que ela tinha e não servia para ameaçar ninguém. Servia para trabalhar. O plano era simples: pedir serviço, costurar, lavar roupa, fazer comida, qualquer coisa que desse teto. Ela queria um canto onde não perguntassem demais, porque pergunta vira fofoca e fofoca vira sentença quando é mulher sem homem. Logo na entrada do arraial, ela sentiu o peso dos olhares. Não era curiosidade, era avaliação. Era gente medindo o quanto ela valia e o quanto podia ser esmagada sem consequência. Ela passou pelo cruzeiro torto da praça, pelo coreto vazio, pela igreja pequena com a porta escura fechada, e foi direto para a venda mais próxima. A venda era o coração do lugar, cheiro de pinga, couro, fumo e gordura velha. O dono era um homem chamado Tadeu Ramírez. Barriga grande, riso curto, olhos atentos demais. Bárbara pediu um copo d'água, falou baixo, educada, sem encarar muito. Tadeu deu a água, mas não deu gentileza. Veio de onde? Ela respondeu. Uma resposta simples, uma roça distante, um marido morto. A palavra viúva mudou o rosto dele. Não por pena, por interesse. Tá sozinha? Bárbara sentiu. E sentiu o corpo encolher por dentro. Uma mulher sozinha era assunto. E assunto, ali, não demorava a virar arma. Ela perguntou por trabalho. Tadeu disse que talvez. Talvez na casa do tabelião. Talvez na casa do juiz. Talvez na fazenda do capitão Mor. Muita promessa. Nada concreto. Bárbara agradeceu e saiu. Antes que a conversa ficasse íntima demais, antes que a água virasse dívida. Ela caminhou pela rua principal, barro duro, pedras soltas, criança descalça e silêncio fingido. Foi então que ela viu a cadeia do Córrego Escuro. Não era longe da praça, ficava atrás da igreja, como se fé e castigo se dessem as costas. A cadeia era baixa, de pedra grossa, com uma porta de madeira escurecida e pequenas frestas altas, como olhos que não querem ver. Só de olhar, Bárbara sentiu frio. Um frio que não vinha do tempo, vinha da ideia. Ela tentou ignorar. Continuou andando, procurando uma casa que aceitasse uma costureira. No fim da tarde, conseguiu um canto para dormir. Não era quarto, era um puxado atrás da casa de uma senhora chamada Dona Ermelinda. Ermelinda era seca, mas precisava de ajuda. E isso por si já era algo. Bárbara comeu um prato simples, angu ralo, um pouco de feijão.
e deitou numa esteira. O corpo doía, mas a cabeça doía mais. Ela ficou olhando o teto baixo, ouvindo o vento bater nas telhas e tentando não pensar no futuro. Naquela noite, ela quase dormiu, quase, porque perto da meia-noite, alguém bateu na porta da casa. Uma batida apressada, dura. Ermelinda levantou assustada. Bárbara também. Vozes lá fora, homens, e o nome dela no meio. É ela, é a forasteira. Bárbara sentou na esteira, o coração batendo errado. Ermelinda abriu a porta só um pouco, e a luz de lamparina mostrou 2 soldados e um homem de roupa melhor. O homem de roupa melhor se chamava Dr. Belarmino Vilela, escrivão da vila. Mãos limpas, olhar frio. Ele não entrou pedindo, entrou mandando. A mulher é esta? Ermelinda olhou para Bárbara. Hesitou, porque hesitar era perigoso. É ela, Belarmino apontou. Em nome da lei está presa. Bárbara sentiu o sangue sumir do rosto. Presa? Por quê? Um dos soldados segurou o braço dela com força, dedos duros, sem cuidado. Belarmino respondeu como se lesse uma lista. Por homicídio, por roubo e por vadiagem. A palavra vadiagem doeu mais que as outras, porque era a palavra que o mundo usava para dizer: você não tem dono. Bárbara tentou respirar, tentou entender. Eu cheguei hoje. Eu não conheço ninguém. Que homem morreu? Belarmino fez um gesto impaciente. Não faça teatro. O tabelião foi encontrado morto. E disseram que a senhora foi vista na venda, perguntando por serviço. Bárbara sentiu a garganta fechar. Perguntar por serviço é crime? O soldado apertou mais o braço. Cala. Ermelinda ficou parada, sem defender, sem acusar, só com medo de sobrar para ela. Bárbara foi puxada para a rua, descalça, com a trouxa deixada para trás, e o povo apareceu, como aparece chuva de verão. De repente, de todo canto, homem na porta, mulher com criança no colo, velho com o olho brilhando. Ninguém perguntava se era verdade. Todo mundo queria ver. Queriam ver a viúva ser levada, porque isso virava história, e história virava aviso. No caminho até a cadeia, alguém cuspiu no chão perto do pé dela. Alguém chamou ela de ladra. Alguém disse: eu sabia. Bárbara não chorou, não por força, por choque. Ela só repetia por dentro, como oração: eu não sei do que estão falando. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quando chegaram na porta da cadeia, o carcereiro já esperava. Um homem grande, o rosto marcado de varíola antiga e uma calma que assustava. Chamava-se Silvério Pacheco. Silvério abriu a porta sem pressa, como se aquilo fosse rotina. Como se gente entrando ali fosse o mesmo que entrar gado no curral. A cadeia cheirava a umidade e ferro, cheiro de pedra molhada por dentro, como porão, como sepultura. Bárbara entrou e o som da rua ficou distante. O corredor era estreito, escuro, e tinha um fio de luz vindo de uma fresta alta. Silvério levou ela até uma cela no fim. As grades eram grossas e o chão era terra batida, úmida. Ele abriu e empurrou. Vai! Bárbara entrou tropeçando, a mão buscando apoio na parede fria. Silvério fechou a grade. O ferrolho fez um som seco que ficou batendo dentro da cabeça dela. Ela se virou. Tentou falar com calma. Seu Silvério, eu não matei ninguém. Eu nem sei o nome do homem. Silvério olhou como quem olha uma vela apagando. Aqui dentro, moça, todo mundo diz isso. Bárbara sentiu uma raiva pequena nascer. Raiva misturada com medo. Porque ela percebeu. Não importava o que ela dissesse. Eles já tinham decidido o papel dela. Ela sentou num canto. Havia palha velha, cheiro de bicho e uma lata amassada para necessidades. A parede era de pedra bruta. Estava fria de um jeito errado. Como se a pedra tivesse passado a noite inteira guardando choro. Bárbara abraçou os joelhos e esperou alguma explicação. A explicação veio sem querer. Do corredor, ela ouviu vozes. Silvério conversando com alguém. A voz de um homem com autoridade, cansada, rígida. Era o juiz, Dr. Gaspar de Andrada. Bárbara não via o rosto, mas ouvia a certeza na fala. Amanhã cedo eu quero o termo pronto. O arraial está falando demais. É preciso encerrar isso antes da missa de domingo. Silvério respondeu baixo. Ela parece não entender. O juiz deu uma risada curta. Sem humor. Melhor. Gente que não entende assina qualquer coisa. Bárbara sentiu o estômago embrulhar, porque ali estava o crime. Não o crime do tabelião,
O crime deles, eles queriam assinatura, queriam papel, queriam uma confissão fabricada. Ela levantou e colou o rosto na grade, o coração batendo rápido. Eu não vou assinar mentira. As vozes pararam por um instante, como se a cadeia inteira tivesse ouvido. O juiz falou alto o bastante para ela ouvir, como quem ensina uma criança. Vai assinar, sim, porque se não assinar, eu faço o povo acreditar que você é pior do que dizem. Silvério não disse nada, só respirou pesado, como quem já viu isso acontecer. O juiz foi embora. Passos firmes. Depois silêncio. Bárbara ficou de pé, tremendo. Não de frio, de pavor. Ela voltou para o canto. Pegou o terço que ainda tinha no bolso e apertou como se aquilo pudesse segurar o mundo. A noite avançou devagar e a cadeia ficou mais escura. Do lado de fora, o vento trouxe o primeiro sinal de chuva. Não chuva em si, mas umidade. Um cheiro forte de terra prestes a se molhar. E dentro da cela, a umidade fez a pedra respirar. Um suor frio escorrendo devagar em alguns pontos. Bárbara tentou dormir, mas o sono não vinha. Porque toda vez que fechava os olhos, ela via uma folha, um papel, uma assinatura e um laço apertando o pescoço. Não era imaginação boba, era lógica. No interior, mulher condenada por matar homem importante não tinha segunda chance. E justiça era uma palavra que os poderosos usavam quando queriam. Ela ficou ouvindo, tentando achar algum som que dissesse que aquilo era sonho. Foi então que ouviu um arranhado baixo, vindo da parede, perto do chão. Não foi alto, mas foi claro, como unha em pedra. Bárbara abriu os olhos na hora, prendeu a respiração. O arranhado veio de novo, 2 vezes, como se alguém testasse um sinal. Ela se aproximou devagar, descalça, com o coração na garganta. Encostou o ouvido na pedra, nada. Encostou a palma, sentiu a pedra fria e uma vibração mínima. Ela recuou um passo, e o arranhado voltou, mais longo, como se alguém raspasse alguma coisa de propósito. Bárbara pensou em chamar Silvério, mas lembrou do rosto dele, do jeito que ele disse, todo mundo diz isso. E lembrou também, o juiz queria confissão, qualquer confissão. Se ela chamasse ajuda, viraria motivo para baterem nela, para dizer que estava agitada, para justificar o que viesse. Ela ficou quieta e olhou a parede, como se a parede fosse um rosto. No escuro, o arranhado parou, e por alguns segundos o silêncio ficou pesado demais. Então veio outro som, muito pequeno, como pedra tocando pedra, uma batida curta, 1, 2, 3. Não parecia bicho. Bicho corre, bicho faz ruído rápido. Aquilo tinha intenção. Bárbara sentiu a boca secar e falou bem baixo. Tem alguém aí? Ela mesma se odiou por perguntar, porque soou como loucura, soou como desespero, mas do outro lado veio um sussurro, fraco, raspado. Não fala alto. Bárbara ficou dura. O mundo inteiro pareceu parar. Ela encostou de novo o ouvido e ouviu mais. Se você assinar, você morre. Se você não assinar, você morre também. O sussurro era de mulher, voz cansada, como de quem falava com dor na boca. Bárbara sentiu as pernas tremerem, mas se obrigou a ficar de pé. Quem é você? A resposta veio como vento pela fresta. A que tentou negar antes de você. Bárbara gelou. Porque aquilo não era fantasma, não tinha teatralidade, tinha cansaço, tinha fome, tinha verdade humana. E isso era pior, o sussurro continuou. Tem um vão na pedra, embaixo, do lado direito. Procura com o dedo, mas não agora. Espera o carcereiro apagar a última lamparina. Bárbara engoliu seco. Por quê? O sussurro demorou a responder, como se escolher palavra fosse perigoso. Porque palavra é a única coisa que sobra. E eles gostam de apagar palavra. Bárbara ficou olhando a parede, o coração batendo como tambor. Ela queria acreditar que era delírio, mas delírio não dava instrução tão exata. Ela esperou. Esperou o corredor cair em silêncio completo. Esperou o último passo. Esperou a última chave. Quando tudo ficou escuro de verdade, ela se ajoelhou e passou os dedos pela base da parede, do lado direito. Pedra, terra úmida, pedra, até sentir uma fresta, uma diferença mínima, como se 2 pedras não se encaixassem bem. Ela prendeu a respiração, enfiou a unha.
Puxou com cuidado. A pedra cedeu um pouco, só um pouco. Bárbara sentiu o coração disparar e puxou de novo com mais firmeza. A pedra deslizou o suficiente para abrir um vão estreito. Lá dentro havia um embrulho, pano grosso, bem enrolado, seco, apesar da umidade da cela. Bárbara puxou devagar, como quem puxa a cobra do buraco. O embrulho veio inteiro e quando ela abriu, viu um maço de folhas amareladas, pequenas, dobras antigas, e um pedaço de carvão embrulhado junto. Bárbara ficou parada, sem conseguir sorrir, sem conseguir respirar direito. Papel dentro de cadeia não era acaso, era contrabando, era risco, era coisa de alguém que planejou. A voz voltou bem fraca, como se falasse deitada. Escreve, escreve tudo e esconde de novo. Bárbara sussurrou. Pra quê? Ninguém vai ler. A resposta veio como faca. Um dia lê, nem que seja daqui a 300 anos. Bárbara sentiu um aperto no peito, porque aquilo era esperança demais. E esperança demais, em lugar assim, também machuca. Mesmo assim, ela pegou uma folha, apoiou no joelho e começou a escrever com carvão. A letra saiu tremida, mas saiu. Meu nome é Bárbara de Siqueira. Estou presa em Santa Luzia do Córrego Escuro. Dizem que matei o tabelião. Eu não matei. Ela parou, escutou. Nada. Continuou. Me trouxeram da casa de Dona Ermelinda, onde dormi uma noite. Não houve testemunha do crime. Houve só vontade de me culpar. O carvão sujava o dedo. A mão dela doía. Mas aquilo era a primeira coisa que ela controlava desde que chegaram. Ela escreveu o nome do juiz, o nome do escrivão, o nome do carcereiro, e escreveu a frase que ouviu no corredor. A frase que mostrava que tudo já estava combinado. Ouviu o juiz dizer que precisa encerrar isso antes da missa. Ouvi ele dizer que gente que não entende assina qualquer coisa. Bárbara parou com o peito ardendo, porque registrar aquilo era perigoso. Se encontrassem, ela apanhava. Se encontrassem, ela morria mais rápido. Mas se não registrasse, ela morria do mesmo jeito. E ainda morria calada. Ela dobrou a folha, pegou outra e escreveu mais. Se eu desaparecer, se disserem que foi febre, se disserem que foi loucura, procurem no dinheiro, procurem em quem herdou, procurem em quem mandou. Quando terminou, ela enfiou as folhas de volta no pano, guardou o carvão e escondeu tudo no buraco. Empurrou a pedra com cuidado, até parecer parte da parede outra vez. Ela ficou ali ajoelhada por um tempo, sem chorar, só respirando, sentindo o suor frio nas costas. E então percebeu uma coisa. A voz do outro lado tinha parado. Não respondeu mais, não deu mais instrução. Bárbara encostou o ouvido de novo. Você tá aí? Silêncio. Ela sentiu uma angústia subir. E um medo novo. Medo de que aquela mulher do outro lado não estivesse escondida. Medo de que estivesse presa em algum buraco pior. Medo de que estivesse morrendo. Bárbara deitou na palha sem conseguir fechar o olho. A madrugada parecia não andar. E quando o primeiro cinza do amanhecer entrou pela fresta alta, a chave girou no corredor. Um som metálico, frio. Silvério abriu a grade com pressa. Atrás dele vinha o escrivão Belarmino, com uma pasta, papel limpo, pena e tinteiro. Belarmino olhou para Bárbara como quem olha uma conta. Vamos encerrar isso hoje. Você vai assinar. Depois eu peço clemência ao juiz. E você agradece. Bárbara se levantou devagar, a cabeça pesada, os olhos ardendo. E pela primeira vez, ela entendeu a medida exata da armadilha. Não era só uma acusação, era um roteiro pronto. E ela era o papel principal. Belarmino estendeu a folha, a pena brilhando no bico. Assina aqui. Bárbara olhou para a pena. E por um instante, sentiu vontade de quebrar aquilo, de jogar no chão, de gritar. Mas não fez nada disso. Ela só levantou o rosto e falou com a voz baixa, firme, do jeito que dá quando a pessoa decide sobreviver. Eu não assino mentira. Silvério suspirou pesado, como quem já previa o que vinha depois. Belarmino apertou os lábios e o olhar dele, que era frio, virou impaciente. Então vai ser do jeito difícil. E quando eles saíram do corredor, Bárbara ficou sozinha com uma certeza amarga. Aquela cela não era só prisão, era oficina de fabricar culpado. Mas agora ela tinha o buraco, tinha o carvão, tinha o papel e tinha uma promessa absurda.
que alguém um dia leria, mesmo que fosse 300 anos depois. A frase do escrivão ficou no ar, do jeito difícil. Bárbara não sabia exatamente o que era difícil, mas o corpo dela reconheceu o aviso. O estômago apertou, a nuca ficou quente. Silvério voltou depois de alguns minutos. Não voltou com pressa, voltou com a calma de quem já decidiu ser ferramenta. Ele abriu a grade e apontou o corredor. Para fora, Bárbara saiu descalça. O chão do corredor era mais frio que a cela. Pedra úmida, pedra que sugava calor. Belarmino ia na frente com a pasta, como se estivesse indo assinar uma compra, não uma condenação. Eles pararam numa sala pequena, uma sala que não era tribunal, era depósito, cheiro de couro velho, cheiro de suor antigo. Num canto havia um tronco, madeira escura, com marcas de mão e marcas de unha. Bárbara parou na hora, a garganta secou. Belarmino abriu a pasta sobre uma mesa torta, pôs o papel, pôs o tinteiro e a pena. Você entende como funciona. Assina. Eu escrevo que foi num impulso, que você não é mulher de maldade. E o juiz pode amenizar. A palavra amenizar veio com nojo, como se fosse favor. Bárbara olhou a pena e enxergou a armadilha inteira. Uma assinatura virava verdade. Papel virava história oficial. E história oficial matava mais que faca. Ela respirou devagar. A voz saiu baixa, mas saiu firme. Eu não assino mentira. Belarmino inclinou a cabeça, como quem observa um bicho teimoso. Você acha que isso aqui é sobre verdade? Isso aqui é sobre sossego. O arraial quer sossego. O juiz quer sossego. E eu quero sossego. Ele fez um gesto curto para Silvério, sem olhar, como quem pede água. Silvério puxou Bárbara pelo braço. Levou até o tronco. Bárbara tentou soltar. Não conseguiu. Era força de homem acostumado a dominar. Ele forçou os pulsos dela sobre a madeira e prendeu com correias. O couro mordeu a pele, apertado, sem chance de movimento. Bárbara sentiu o pânico subir, o corpo inteiro gritar por dentro. Pelo amor de Deus! Belarmino nem levantou o rosto. Deus não assina aqui. Quem assina é você. Silvério pegou uma tira de couro mais larga. Não era chicote de cortar, era de marcar, de causar dor sem matar rápido. Bárbara fechou os olhos com força, os dentes rangendo, a vergonha queimando antes da dor. O primeiro golpe veio nas costas, seco, pesado. A dor espalhou, como fogo em mato. Ela mordeu a própria língua para não gritar, mas gritou mesmo assim, porque o corpo não pediu licença. O segundo golpe veio, e o terceiro. As lágrimas escorreram sem ela querer, mistura de dor e humilhação. Belarmino, com a pena na mão, falou como se estivesse orientando uma criança. Assina. E isso para. Bárbara respirou em soluços, o peito falhando. Não. Silvério levantou a tira de novo. O quarto golpe veio mais forte. Pegou perto do ombro, e a dor fez a vista escurecer por um instante. Ela sentiu um gosto de ferro na boca. Sangue de mordida. Sangue dela. Belarmino se aproximou. Chegou perto o bastante para ela sentir o cheiro do sabonete barato. Cheiro de limpeza fingida. Você sabe o que acontece com mulher condenada por matar homem de cartório? O povo não se contenta com enforcamento. O povo gosta de castigo antes. Bárbara abriu os olhos e a imagem da praça veio na cabeça. O pelourinho torto, as janelas cheias de gente, a missa de domingo. Ela entendeu. O pior não era morrer. O pior era morrer virando espetáculo. Belarmino encostou o papel no tronco. Forçou a pena na mão dela. Segura. Faz a tua parte. Bárbara sentiu o peso da pena como se fosse uma lâmina. Ela podia salvar a pele por alguns dias, mas perderia o nome para sempre. Ela largou a pena. De propósito. A pena caiu no chão, suja de tinta. Belarmino ficou imóvel por um segundo. Só um segundo. Depois o rosto dele endureceu de verdade. Então vai ser fome, vai ser sede, vai ser escuro. E quando você começar a delirar, você vai assinar qualquer coisa. Ele fez sinal. Silvério soltou as correias. Bárbara caiu de joelho no chão de pedra, o corpo tremendo, as costas queimando. Ela tentou levantar. Não conseguiu de primeira. Silvério puxou pelo braço, arrastou de volta pelo corredor, como se ela fosse saco. Quando a grade da cela fechou, Bárbara caiu na palha, o peito subindo e descendo rápido, a pele ardendo, o rosto molhado. Ela apertou o terço, com raiva, com medo.
com uma sensação de abandono tão grande que parecia um quarto escuro dentro dela. E o pior veio depois: o silêncio. Ninguém trouxe água, ninguém trouxe comida, ninguém veio perguntar se ela estava viva. A cadeia não precisava matar rápido. A cadeia sabia esperar. O dia passou devagar. A luz da fresta alta mudou de posição. Entrou. Depois saiu. Bárbara ficou encolhida, com sede, a língua grossa, a cabeça pesada. Ela tentou não dormir, porque dormir na fome fazia sonhar coisa feia, e acordar era pior. No fim da tarde, a chave girou. Silvério abriu a grade e jogou no chão um pedaço de pão duro, pão velho, quase pedra, e uma caneca com água pela metade. Ele falou sem olhar: "Juiz mandou não te matar, só te amansar." Bárbara pegou a caneca com as duas mãos. Bebeu devagar. A água estava morna, mas parecia salvação. Ela comeu o pão devagar também. Cada mordida arranhava a garganta. Mas era melhor do que nada. Quando Silvério fechou a grade, Bárbara ouviu outra coisa no corredor: passos de botas, e uma voz que ela já conhecia, a voz do juiz, Dr. Gaspar de Andrada. Ele parou perto da cela dela, não abriu, não entrou, falou do lado de fora: "Bárbara de Siqueira." Ouvir o próprio nome na boca daquele homem deu enjoo, como se alguém cuspisse em cima dela sem encostar. Ela se aproximou da grade devagar, as costas doendo a cada movimento. "Eu não matei ninguém, doutor." O juiz soltou um suspiro curto, cansado de mentira, ou cansado de ouvir verdade. "Você insiste nessa frase como se ela tivesse valor aqui dentro. Vou ser claro. O tabelião Severino Antunes está morto. Havia dinheiro, havia documentos, e alguém precisa pagar." Bárbara sentiu um frio subir. Agora ela tinha nome: Severino Antunes. Não era só o tabelião. O juiz continuou com voz calma demais: "O arraial te viu chegando, te viu perguntando por serviço, te viu sem marido. Você entende o que isso significa?" Bárbara engoliu seco. "Significa que vocês me escolheram." O juiz ficou em silêncio por um instante, e aquele silêncio foi pior do que grito. Depois ele falou mais baixo: "Se você assinar, eu não deixo o povo tocar em você. Eu te mando para longe, para uma cadeia maior. Você cumpre pena e segue viva, segue viva." Saiu como prêmio, como se viver fosse favor dele. Bárbara apertou os dedos nas grades, os dedos tremendo. "E se eu não assinar?" O juiz respondeu na mesma calma: "A missa de domingo está próxima, e o arraial gosta de exemplos." Ele deu meia volta e foi embora. Bárbara ficou parada, olhando o corredor vazio, com a certeza de que o mundo estava fechado para ela. Naquela noite, a dor nas costas não deixou ela deitar direito. Ela dormia um pouco, acordava, dormia mais um pouco, acordava. Em uma dessas acordadas, ela ouviu um murmúrio vindo de outra cela. Uma voz masculina, fraca, rouca: "Ei, mulher." Bárbara se aproximou da parede do lado oposto à do buraco. Do outro lado havia outra cela. O som passava por frestas. "Quem tá aí?" A voz tossiu. "Meu nome é Damião Nóbrega. Tô aqui por dívida de jogo, e por ter falado demais." Bárbara sentiu um arrepio. Falado demais. Isso não era crime comum, isso era ameaça para alguém. "O senhor ouviu alguma coisa sobre o tabelião?" Damião ficou em silêncio por uns segundos, como se calculasse perigo mesmo dentro da cadeia. Ouvi na venda. Tadeu falou que o Severino estava engrossando, que estava segurando escritura, que estava pedindo mais dinheiro para assinar papel." Bárbara fechou os olhos. Então tinha papel, tinha disputa, tinha interesse. "Que escritura?" Damião soltou um riso curto, sem alegria. "Aqui tudo é terra. Terra e nome. Quem tem papel manda. Quem não tem obedece." Bárbara encostou a testa na parede, a dor nas costas latejando. "Quem queria esse papel?" Damião respirou pesado. "Não fala alto, mas eu ouvi o nome do capitão Mor, Eusébio Saldanha, e ouvi o nome do escrivão também, Belarmino." Bárbara sentiu o coração bater mais forte. Agora os pontos começavam a encostar. Ela voltou devagar para o canto do buraco. Ajoelhou, sentiu a fresta com os dedos. Abriu a pedra com cuidado, puxou o embrulho, tirou uma folha e escreveu: Severino Antunes, tabelião. Eusébio Saldanha, capitão Mor. Belarmino Vilela, escrivão. Tadeu Ramires, dono da venda. Ela escreveu também sobre o tronco.
sobre a pena forçada, sobre a ameaça da missa de domingo. Cada palavra era dor virando prova. Quando terminou, escondeu de novo, empurrou a pedra até encaixar e ficou respirando no escuro. Foi aí que o arranhado voltou, na parede do buraco, baixo, perto do chão. Bárbara congelou. Ela encostou o ouvido. A voz de mulher veio fraca, mais fraca do que na noite anterior. Você não assinou. Bárbara sentiu um aperto no peito. A voz estava viva, mas parecia cansada demais. Não assinei. Eles me bateram. Do outro lado, um som de respiração curta, como quem sente dor no peito. Vai piorar. Eles não podem deixar você escapar, porque você viu o jeito deles. Bárbara sussurrou. Quem é você? Me diga seu nome. Houve silêncio. Depois a resposta veio como vergonha. Me chamam de Joana do Sal. Bárbara franziu a testa. Por quê? A mulher soltou um riso quase sem ar. Porque eu trabalhava salgando carne na fazenda do Capitão Mor. E porque eles gostam de dar nome de coisa pra gente. Pra esquecer que a gente é pessoa. Bárbara sentiu a raiva subir. Uma raiva fria, que ajudava a não desmaiar. Joana, você sabe quem matou o tabelião? A respiração do outro lado falhou, como se o medo mordesse a língua dela. Sei pedaço. Não sei tudo. Bárbara insistiu. Me fala o que você sabe. A voz veio baixa, rápida, como quem tem pouco tempo. Eu ouvi o Severino dizer que não ia assinar, que tinha cópia, que tinha prova de falsidade, que o papel do Capitão Mor estava sujo. Bárbara sentiu o estômago virar. Falsidade? Escritura falsa? Terra roubada, nome roubado, herança roubada. Tudo com selo e firma. Bárbara fechou os olhos. Agora fazia sentido o desespero deles. Não era só dinheiro de cofre, era terra inteira, era poder. Bárbara sussurrou. E por que prenderam você? Joana respondeu com ódio cansado. Porque eu vi Belarmino saindo do cartório de noite. E porque eu ouvi o Severino gritar. E porque eu fui burra de falar. Bárbara sentiu o corpo inteiro gelar. Você ouviu o grito? Na noite do crime? Ouvi. E no outro dia eu fui convidada para assinar um papel. Disseram que eu tinha ajudado a roubar. Eu neguei. E me colocaram aqui, atrás da parede, onde ninguém conta preso. Bárbara arregalou os olhos no escuro. Então era isso. A cadeia tinha uma cela escondida. Uma cela de sumir gente. Como você tá aí? Tem porta? A voz de Joana veio mais fraca. Tem, mas só abre por fora. E só abre quando eles querem. Quando querem levar alguém ou quando querem deixar morrer. Bárbara sentiu um aperto na garganta. Não era fantasma. Era crueldade humana. Era gente enterrada viva em pedra. Ela sussurrou. Eu vou tirar você daí. Joana soltou um som que parecia riso e choro junto. Não vai. Você mal consegue ficar de pé. E domingo tá chegando. Bárbara ficou em silêncio, porque era verdade. Joana continuou, com esforço. Escreve. Escreve o que eu disse. Escreve que eu vi Belarmino. Escreve que o Capitão Mor estava no meio. Escreve que Severino tinha cópia. E escreve onde ele guardava. Bárbara engoliu seco. Onde? A voz do outro lado pareceu juntar o resto de força. Na igreja, debaixo da tábua solta da sacristia, perto do armário de pano. Ele escondia papel lá, porque achava que homem não mexe em coisa de padre. Bárbara sentiu a esperança bater e logo morrer. Ela estava presa. Ela não podia ir à igreja, mas podia registrar. Ela abriu o buraco, puxou uma folha e escreveu tudo com mão tremendo. Cada nome, cada lugar, cada detalhe. Escreveu também o apelido Joana do Sal e escreveu que ela estava atrás da parede, numa cela escondida, sem registro. Quando terminou, escondeu de novo e encostou a testa na pedra. Joana, aguenta. Do outro lado a voz já estava virando sopro. Não promete, só escreve. E o silêncio voltou. Nos dias seguintes, a cadeia mudou de tom. Não foi só fome, foi provocação. Belarmino aparecia com papel novo, pena nova, e o mesmo sorriso. Assina e acaba. Silvério passava com a comida cada vez menor e com a água cada vez mais suja. Bárbara sentia a cabeça rodar, sentia o corpo perder força e sentia o medo virar coisa física, uma pedra dentro do peito. Ela tentava não enlouquecer e a única âncora era escrever. Toda noite, quando dava, ela abria o buraco, pegava uma folha e registrava o dia. O juiz veio, o escrivão mentiu.
Ouvi o nome de Eusébio Saldanha de novo. Ouvi Damião dizer que havia selo falso. Ouvi Joana dizer da sacristia. A escrita virou sobrevivência, como água. Na véspera do domingo, o arraial começou a ficar barulhento. Mesmo de dentro da cela, Bárbara ouvia. Gente na praça, martelo batendo madeira, risos, vozes altas. Estavam preparando alguma coisa, e ela sabia exatamente o quê. Naquela noite, Silvério abriu a grade mais tarde, com lamparina e um olhar diferente. Não era piedade, era incômodo. Você tá cavando tua própria cova, mulher. Bárbara levantou devagar, as pernas bambas, as costas cheias de marca. Minha cova já tá cavada desde que cheguei. Eu só não vou mentir para facilitar o trabalho de vocês. Silvério ficou parado, respirou pesado. Você não entende. Isso não é só o juiz. Tem gente maior. Se você continuar negando, pode sobrar para mim também. Bárbara sentiu o coração apertar. Então até o carcereiro tinha medo. Medo de alguém acima. Medo do capitão Mor. Então, me solta. Faz o certo. Silvério soltou um riso seco. Certeza é coisa cara. E eu sou homem barato. Ele fechou a grade. Mas antes de ir embora, falou bem baixo, como se fosse confissão. Amanhã cedo vem o padre. Não é para rezar, é para te amolecer. Bárbara ficou sozinha com aquela frase. E com o som da praça aumentando lá fora, de madrugada o arranhado voltou, fraco, quase nada. Bárbara correu até a parede do buraco, encostou o ouvido. Joana? Silêncio. Ela chamou de novo, mais baixo ainda. Joana do Sal? Nada. Bárbara sentiu uma pontada de pavor, um pavor diferente, porque era pavor de perder testemunha, de perder a única pessoa que viu algo. Ela ajoelhou, colou a boca na fresta. Aguenta, pelo amor de Deus. Do outro lado, veio um som mínimo, uma respiração quase apagada, e uma frase que parecia sair do fundo de um poço. Eles vêm hoje. Bárbara sentiu o sangue gelar. Vem pra quê? A resposta veio quebrada, como se cada palavra custasse um ano, para calar, e acabou. Bárbara ficou ali ajoelhada, tremendo, com a certeza de que, quando amanhecesse, alguma coisa irreversível ia acontecer. Ela abriu o buraco pela última vez naquela noite, pegou uma folha e escreveu com raiva e pressa: se eu morrer domingo, não foi justiça, foi acerto. A cela escondida atrás da parede. Joana do Sal está lá. Ela viu Belarmino sair do cartório à noite. O Severino Antunes guardava a cópia na sacristia. Procurem a tábua solta, procurem o selo falso, procurem a terra roubada. Dobrou, guardou, escondeu, empurrou a pedra e ficou esperando o amanhecer como quem espera a sentença. Quando a primeira luz cinzenta entrou pela fresta alta, o sino da igreja tocou. Não era toque de missa ainda, era aviso, era chamado. Logo depois, passos no corredor, muitos passos, e vozes que não eram de rotina. Silvério abriu a grade com força. Duas autoridades entraram no corredor, o padre e o juiz. O padre se chamava Modesto Abranches, rosto fino, olhos inquietos, cheiro de incenso e cera. O juiz Gaspar vinha com a calma de quem dormiu bem. Bárbara se levantou devagar, o corpo todo doendo, mas o olhar firme. O padre segurava um crucifixo, como se aquilo fosse ferramenta, não consolo. Gaspar falou primeiro. Última chance. Confessa. Assina. Aqui eu te poupo do povo. Bárbara respirou fundo. Sentiu a própria fraqueza. Sentiu a praça lá fora. Sentiu que estava por um fio. E mesmo assim, ela disse: eu não matei Severino Antunes. E eu sei porque vocês precisam que eu diga que matei. O juiz estreitou os olhos. O primeiro sinal de irritação real. Você não sabe de nada. Bárbara deu um passo para frente até a grade. Sei do selo. Sei da escritura. Eu sei que tinha cópia escondida na sacristia. O padre levou a mão ao peito, assustado, como se aquela informação queimasse. O juiz ficou imóvel por um segundo, e naquele segundo, Bárbara viu. Viu medo, bem pequeno, mas viu. E foi aí que ela entendeu que tinha acertado o nervo certo. Gaspar falou com voz baixa, perigosa. Onde você ouviu isso? Bárbara não respondeu, porque responder era entregar Joana. Era assinar a morte dela com a própria boca. O juiz encarou Silvério, e Silvério desviou o olhar, como quem não quer ser escolhido para a próxima desgraça. Gaspar deu um sorriso curto, sem alegria.
Então você aprendeu a escutar. Pena que escutar não te salva. Ele fez um gesto. Os homens que estavam atrás se aproximaram, e Bárbara sentiu as mãos segurarem seus braços. O padre Modesto sussurrou quase sem voz: "Minha filha, pelo amor da tua alma." Bárbara olhou para o crucifixo e pensou no buraco na parede, pensou nas folhas escondidas, pensou que mesmo que o corpo dela acabasse, a palavra podia ficar. Ela não pediu misericórdia, ela só falou uma frase, baixa para si mesma: "Fica escondido, fica vivo", e foi arrastada para fora da cela, em direção ao corredor, em direção à luz, em direção ao barulho da praça. O corredor parecia mais estreito naquele dia, como se as paredes tivessem chegado mais perto. Bárbara foi arrastada. Não com pressa, com intenção. Do lado de fora o arraial já acordava. Ela ouvia antes de ver, gente falando alto, cavalo batendo casco, madeira sendo arrastada na praça. Era domingo. E domingo ali não era só missa, era público, era reunião, era fome de espetáculo. Quando a porta da cadeia se abriu, a luz do começo da manhã feriu os olhos dela. Ela piscou várias vezes. Os olhos ardiam, não por poeira, por cansaço, por noites sem sono, por choro preso. A rua estava cheia, não toda, mas cheia o suficiente. Gente encostada nas portas, gente nas janelas, criança no ombro do pai, velha segurando o rosário, mas olhando como quem espera sangue. Bárbara sentiu a vergonha atravessar a pele. Ela não tinha vestido de domingo, não tinha sapato, tinha marcas nas costas e tinha a cara de quem apanhou sem merecer. O juiz Gaspar caminhava na frente, calmo, como se fosse uma procissão. Belarmino vinha do lado, segurando a pasta, como se segurasse a própria vitória. Silvério atrás, com a mão no cabo do bastão. O olhar dele não era de ódio, era de homem com medo de perder o emprego. Na praça, o pelourinho torto parecia maior, e perto dele havia uma estrutura de madeira recente, crua, mal lixada, cheirando a árvore cortada. Não era forca completa, era um palco, um tablado, uma forma de levantar alguém acima dos outros, para todo mundo ver. Bárbara sentiu o estômago embrulhar. Não era superstição, era certeza. Aquilo era para ela. O padre Modesto estava ao lado da igreja, segurando o crucifixo com as duas mãos. O rosto dele parecia doente, não de febre, de culpa. Bárbara olhou para o padre, como quem procura um resto de humanidade, e encontrou um homem cercado, um homem preso de um jeito diferente. Gaspar subiu no tablado, ergueu a mão, e o arraial foi ficando quieto, não por respeito, por expectativa. Belarmino abriu a pasta, tirou um papel limpo e começou a ler. A voz dele era clara, bonita, feita para convencer. "Eu, Bárbara de Siqueira, declaro..." Bárbara sentiu um gelo no peito. Ele estava lendo uma confissão que ela nunca escreveu, uma confissão pronta, com começo, meio e fim. Belarmino continuou: "Que em ato de desvario e ira, ataquei o tabelião Severino Antunes." Bárbara deu um passo à frente, puxada pelos homens. Ela tentou falar, mas a voz saiu falha. "Isso é mentira." Alguns na praça cochicharam, outros riram, como se fosse teatro. Gaspar não se mexeu, só deixou Belarmino ler, como se aquilo fosse missa. Bárbara sentiu o corpo tremer, e não era fraqueza, era raiva, uma raiva que vinha limpa, sem grito, sem descontrole, uma raiva de quem entendeu que está sendo enterrada viva em papel. Belarmino terminou a leitura e levantou a folha para o povo ver, mesmo que ninguém conseguisse ler. O gesto era simbólico, era para dizer: "Tá escrito, então é verdade." Gaspar então desceu do tablado e chegou perto de Bárbara. Ele falou baixo, mas perto o bastante para ela ouvir: "Assina agora, na frente deles, e eu mando você para longe. Viva!" Bárbara sentiu o hálito dele, cheiro de café, cheiro de homem satisfeito. Ela olhou ao redor. Viu Tadeu Ramírez, o dono da venda, parado com os braços cruzados, olhar duro, como quem quer ver o fim. Viu um homem mais alto, de roupa melhor que os outros, chapéu bom, bota boa, peito estufado, Capitão Mor Eusébio Saldanha. Bárbara nunca tinha falado com ele, mas reconheceu na hora, porque era o tipo de homem que não se mistura, o tipo de homem que manda sem levantar a voz. Eusébio estava calmo, mas o olho dele não piscava.
Ele olhava Bárbara como se olhasse um problema que precisa assumir. Bárbara respirou fundo, sentiu as costas queimando, sentiu o corpo fraco e, mesmo assim, levantou o queixo. Eu não assino. O silêncio veio pesado. Algumas pessoas fizeram ó baixo, outras riram mais alto. Gaspar inclinou a cabeça. O rosto dele ficou mais duro. Então você escolhe o pior. Bárbara não respondeu. Ela deu um passo à frente, antes que a segurassem de novo, e falou alto. Alto o suficiente para a praça inteira ouvir. Eu não matei Severino Antunes, e vocês sabem disso. O povo começou a se mexer, como bicho cutucado. O nome do tabelião tinha peso. Bárbara continuou. A voz tremia, mas não quebrava. Ele guardava papel na sacristia, cópia, prova de falsidade. O padre Modesto empalideceu. Um fio de suor escorreu na têmpora dele. Gaspar deu um passo rápido, tentou interromper. Cala essa boca. Mas Bárbara já tinha visto o efeito. Tinha visto medo. E medo, quando aparece, entrega culpa. Ela apontou com o olhar. Não com o dedo, com o olhar. Foi por causa de terra. Foi por causa de escritura. Foi por causa de selo. Alguém na praça sussurrou. Selo? Escritura? Eusébio Saldanha mexeu o queixo. Um gesto mínimo, mas foi suficiente. 2 homens que estavam perto avançaram. Pegaram Bárbara pelos braços com força. Gaspar levantou a mão de novo e falou para o povo. Agora alto, agora com autoridade. Vejam, é loucura, é artimanha. Ela tenta manchar nomes de bem. O povo hesitou, porque povo é assim. Ele gosta de certeza. E naquele instante, a certeza vacilou por 1 segundo. Só 1 segundo. E esse segundo foi suficiente para os homens decidirem outra coisa. Não dava mais para fazer aquilo em praça. Não dava mais para deixar Bárbara falar. Gaspar virou para Belarmino. Falou baixo. Mas Bárbara viu o rosto dele, viu a decisão. Belarmino fechou a pasta com pressa. Eusébio Saldanha deu meia volta e entrou na igreja sem dizer nada. O padre Modesto ficou parado, sem saber para onde olhar, como se o chão tivesse virado água. Bárbara foi arrastada de volta, não para o tablado, não para a frente do povo, para dentro, para o escuro. O murmúrio da praça aumentou. Gente reclamando, gente querendo ver o fim, mas o fim tinha mudado de lugar. Na porta da cadeia, Silvério abriu rápido, dessa vez sem teatralidade, sem lei, sem palavra bonita, só pressa. Lá dentro, o corredor parecia mais frio, como se a própria pedra soubesse que aquilo ia piorar. Bárbara foi jogada na cela. A grade bateu. O ferrolho fechou. Ela caiu na palha, ofegante, o peito doendo como se tivesse corrido léguas. E por um instante, ela acreditou que ia desmaiar. Não por dor, por cansaço de existir naquele lugar. Mas não desmaiou, porque ela ouviu, do outro lado da parede do buraco, um golpe fraco, um pedido, um aviso. Bárbara rastejou até a parede, encostou o ouvido. Joana. A voz veio tão baixa que parecia vento. Você falou? Bárbara sentiu a garganta fechar. Falei. Eles ouviram. Eles ficaram com medo. Um silêncio curto. Depois a respiração de Joana, falhando. Então, acabou. Bárbara fechou os olhos com força. Não, não acabou. Eu ainda posso escrever. A voz de Joana veio como um resto de coragem. Escreve. O nome do capitão. Escreve. Que ele entrou na igreja. Escreve. Que o padre sabe. Bárbara abriu a pedra com cuidado. Puxou o embrulho. Pegou uma folha. O carvão já estava menor. Gasto. Mas ainda sujava. Ainda marcava. Ela escreveu. Hoje, domingo, na praça, tentei falar. O capitão Mor Eusébio Saldanha estava presente. Quando citei sacristia e escritura, ele entrou na igreja. O padre Modesto empalideceu. O juiz interrompeu e me levou de volta. Ela dobrou a folha e guardou. E antes de fechar o buraco, escreveu mais uma linha. Uma linha que doía como punhal. Se me tirarem daqui, procurem este buraco. Ela fechou, empurrou a pedra e ficou de joelhos respirando. Pouco depois, passos no corredor. Mais de um par. E chaves. Muitas chaves. A grade abriu. Silvério entrou com 2 homens. Homens que Bárbara não conhecia. Rosto duro, braço forte, cheiro de cavalo e fumo. Silvério não olhou nos olhos dela. Falou olhando para o chão. Levanta! Bárbara se levantou devagar. Para onde? Silvério engoliu seco. Transferência. A palavra veio falsa. Bárbara sentiu na hora.
Não era transferência, era sumiço. Ela tentou recuar, mas um dos homens segurou. Bárbara olhou para Silvério com desespero e ódio. Vocês vão me matar. Silvério apertou os lábios. Eu não mando, eu só faço. E isso, dito daquele jeito, foi mais assustador do que ameaça, porque mostrava como o mal se espalha, sem grito, sem demônio, com obediência. Eles levaram Bárbara pelo corredor, mas não para a porta principal. Passaram por uma parede que ela nunca tinha notado direito. Uma parte do corredor mais escura, sem fresta de luz, como se a cadeia escondesse aquele canto de propósito. Silvério tirou uma chave menor do molho, uma chave que não usava para as celas comuns. Ele enfiou numa fenda da pedra e girou. Bárbara ouviu um estalo abafado e viu com horror lento a própria parede se mover. Não era porta de madeira, era pedra. Uma pedra inteira encaixada como se nunca tivesse sido mexida, mas que por trás era passagem. Bárbara sentiu o coração cair. Ali estava o sobrenatural que o povo inventaria depois. A parede que abre. A pedra que engole gente. Só que não tinha fantasma nenhum. Tinha engenharia, tinha segredo, tinha crime. Um dos homens empurrou Bárbara para dentro. O cheiro lá dentro era pior. Ar velho, sem vento, sem saída. A luz da lamparina mal entrava. E o espaço era menor que a cela dela. Bárbara tropeçou. Caiu com as mãos no chão úmido. E ouviu um som que gelou a espinha. Um gemido fraco. Muito perto. Ela ergueu o rosto e viu. Joana do Sal estava ali. Não como voz, como corpo, deitada no canto. Magreza de ossos, olhos fundos demais, boca rachada. A pele dela tinha manchas roxas, não de doença, de pancada. Joana tentou falar, mas a voz saiu quebrada. Eu... disse. Bárbara rastejou até ela, com um impulso de cuidar que doía, como se cuidar ainda fosse possível num buraco daquele. Não fala. Guarda força. Joana deu um sorriso mínimo, triste. Força? Pra quê? Silvério ficou na entrada por um segundo, com a lamparina na mão. O rosto dele parecia cansado de existir. Um dos homens falou baixo, impaciente. Fecha logo. Silvério olhou para Bárbara, pela primeira vez de verdade, como quem vê uma pessoa. Ele abriu a boca, como se fosse dizer alguma coisa, uma desculpa, um aviso, uma palavra decente, mas não disse. Ele apenas recuou e puxou a pedra. A luz diminuiu mais, até sumir. O estalo final foi o som da pedra fechando. E com ele, o mundo de Bárbara acabou ali dentro. O silêncio da cela secreta era diferente. Não era silêncio de noite, era silêncio de túmulo. Bárbara respirava e sentia o ar não se renovar, como se cada suspiro gastasse o pouco que ainda existia. Ela tateou o chão, terra úmida, parede lisa, nenhuma fresta. Joana, quanto tempo você está aqui? Joana tentou rir, mas virou tosse. É tempo, não tem aqui, só escuro e fome. Bárbara sentiu as lágrimas subirem, mas segurou, porque chorar gastava a água do corpo, e ali, água era vida. Ela encostou a mão no rosto de Joana. A pele estava quente demais, febre, ou infecção, ou só o corpo desistindo. Bárbara sussurrou. Eu vou fazer eles pagarem. Joana respirou fundo, como quem puxa o resto do mundo para dentro. Não paga com faca, paga com palavra. Bárbara entendeu. Naquele buraco, a única arma era o registro. Mas como escrever ali? Não tinha carvão, não tinha papel. O papel estava no buraco da outra cela. E então Bárbara compreendeu o desenho do horror. A cela secreta encostava na cela comum. Por isso a voz atravessava, por isso o arranhado. A parede entre as duas tinha o vão, o buraco, o esconderijo. O esconderijo era a única janela para o futuro. Bárbara se levantou com dificuldade. Ajoelhou no ponto onde sentia a pedra diferente. Passou a unha, achou a fresta. Ela empurrou do lado de dentro, com cuidado, e sentiu a pedra se mover um mínimo. O buraco cedia para ela também. Joana soltou um suspiro fraco. É aí, é por aí que eu falava. Bárbara sentiu o peito apertar. Então era isso. Joana estava ali o tempo todo, sussurrando para quem pudesse ouvir, virando assombração na boca de carcereiro, quando na verdade era só uma mulher enterrada viva. Bárbara encostou a boca perto da fresta e sussurrou. Se alguém estiver na minha cela, escute. Mas não havia ninguém.
Só o vazio do outro lado, só a cela fria e a palha velha. Bárbara teve um pensamento rápido e cruel. Eles tinham feito aquilo porque era perfeito. Quem morre ali não deixa corpo na praça, não deixa pergunta, não deixa túmulo. Vira rumor, vira sumiu, vira era bruxa, vira o demônio levou. E o povo aceita, porque o povo gosta de explicação fácil. Bárbara voltou para Joana, segurou a mão dela. Eu escondi papel, eu escrevi nomes, eu escrevi tudo. Eles não acharam. Joana apertou de leve, quase nada. Então, não morreu. Bárbara sentiu as lágrimas escaparem. Dessa vez não segurou, porque já era tarde para economizar esperança. As horas passaram sem medida. O escuro não muda. O corpo só vai marcando o tempo com dor, com sede, com fraqueza. Em algum momento, Joana parou de tremer, parou de falar, e o silêncio dela virou uma coisa final. Bárbara encostou o ouvido no peito de Joana. Ouviu quase nada, e depois nada. Bárbara ficou ali, com a mão na mão fria, e entendeu que tinha virado a última testemunha viva, e isso era pesado demais para uma pessoa só. Ela rastejou até a fresta. Aquela fresta era tudo, era o único caminho para não morrer apagada. Ela abriu o buraco o quanto deu. Do lado de dentro, sem luz, ela tateou. Achou o embrulho, o papel, o carvão. Puxou para dentro da cela secreta, com cuidado, como quem puxa filho de dentro de poço, e começou a escrever ali mesmo, no escuro, apoiando o papel na própria coxa, sentindo o carvão falhar, mas escrevendo. Se você está lendo isto, eu já morri. Não fui levada por assombração. Fui trancada atrás de uma parede que abre com chave pequena. Silvério Pacheco sabe. Belarmino Vilela mandou. Gaspar de Andrada ordenou. Eusébio Saldanha lucrou. Ela parou, respirou, a cabeça rodando. Escreveu mais. Joana do Sal morreu aqui dentro. Ela viu Belarmino no cartório de noite. Severino Antunes guardava cópia na sacristia. Procurem tábua solta. Procurem selo falso. Procurem a terra roubada. E escreveu a última coisa que precisava ficar clara. A coisa mais simples, a coisa que o tempo não podia distorcer. O monstro não é espírito, o monstro tem cargo, o monstro tem nome. Quando terminou, Bárbara dobrou as folhas, enrolou no pano e empurrou tudo de volta pelo buraco, de volta para a cela comum, de volta para o esconderijo na pedra, porque ali, do lado de fora, era onde um dia alguém poderia achar. Se reformassem, se quebrassem a parede. Se o tempo, com sua paciência, abrisse o que o medo fechou. Bárbara encostou a testa na pedra e ficou ali, sem luz, sem voz, com o corpo falhando. Ela pensou no marido, não com romance, com saudade simples. Saudade de ter alguém que diga, eu acredito. Ela pensou que morreu sozinha, mas não morreu mentindo. E isso, naquele mundo, era a única vitória possível. Do lado de fora, algum tempo depois, passos, chave, a pedra abrindo, uma lamparina entrou, e Bárbara viu Silvério. Ele olhou para dentro, viu Joana no canto, viu Bárbara encostada na parede, e o rosto dele se torceu num desconforto que parecia arrependimento. Bárbara tentou falar. A boca seca não formou direito. Eu escrevi... Silvério não respondeu. Ele só olhou em volta, como quem procura papel, como quem procura prova. Não achou nada, porque ela já tinha escondido. Ele deu um passo para trás e falou num sussurro que parecia pedido de perdão, mas tarde demais. Eu não vi nada. E fechou a pedra de novo. Bárbara ouviu o estalo final. E depois, só silêncio. Lá fora, o arraial teria sua versão. Diriam que a viúva enlouqueceu. Diriam que tentou fugir. Diriam que a febre levou. Diriam que o córrego escuro cobra. E com o tempo, alguém juraria ter ouvido voz na parede. E com o tempo, alguém chamaria isso de maldição. Mas não era maldição. Era método, era conveniência, era gente sumindo com gente e a pedra, obediente, guardando tudo. Até que um dia, séculos depois, alguém batesse naquela parede. Não por medo, mas por reforma, por obra, por curiosidade, e achasse o buraco, e achasse o pano, e achasse as folhas, e pela primeira vez desde 1848, Bárbara de Siqueira voltasse a falar, não como fantasma, como testemunha. Dizem que a cadeia do córrego escuro era maldita, que tinha parede que respirava, que tinha voz de mulher saindo da pedra,
que quem entrava ali sumia sem deixar rastro. O arraial repetiu isso por gerações, porque era mais fácil culpar a assombração do que culpar gente importante. Só que a verdade era mais simples e mais cruel. A voz na parede nunca foi fantasma. Era Joana do Sal, trancada viva na cela secreta, atrás da pedra, sem registro, sem nome em livro nenhum. O milagre da parede que abre não era feitiço, era chave, uma chave pequena, guardada por Silvério Pacheco, entregue por ordem do juiz Gaspar de Andrada, a serviço do capitão-mor Eusébio Saldanha. E o crime que derrubou tudo começou onde sempre começa, em papel, em terra, em ganância. Severino Antunes Tabelião tinha nas mãos a escritura que decidia quem mandava, e ele se recusou a assinar o que era falso. Ele guardou cópia. Ele ameaçou expor selo adulterado. Ele virou o obstáculo. Na noite do assassinato, Belarmino Vilela foi visto saindo do cartório. Joana viu e ouviu grito. O tabelião morreu sem que o arraial soubesse o motivo real. Depois disso, precisavam de um culpado rápido, um culpado que ninguém defenderia. E foi por isso que escolheram Bárbara de Siqueira, forasteira, viúva, sem sobrenome forte, sem homem para brigar por ela. O juiz fez o resto. Belarmino escreveu a confissão que ela nunca deu. Silvério aplicou a fome e o tronco. E quando Bárbara falou demais na praça, eles mudaram o plano. Não podiam mais condenar, tinham que apagar. E foi assim que Bárbara foi empurrada para dentro da pedra, para morrer onde ninguém veria e onde o povo depois inventaria lenda. Mas Bárbara deixou uma coisa que homem nenhum ali conseguiu apagar: palavra, nome, data, detalhe, lugar. Ela escreveu, escondeu e morreu sem mentir. E aí vem a parte que dá sentido ao título. 300 anos depois, no ano de 2148, a construção velha da cadeia já não servia como prisão, virou ruína, depois virou obra, depois virou projeto de restauração. Pedreiros derrubaram reboco, abriram rachaduras antigas e encontraram uma pedra errada na base da parede. Uma pedra que não encaixava como as outras. Atrás dela, o embrulho, o pano, as folhas, o carvão gasto, o diário de Bárbara. E quando leram, não acharam maldição. Acharam um mapa, acharam os nomes, acharam a cela secreta mencionada com precisão, acharam a denúncia sobre a sacristia, acharam a acusação direta de selo falso. E com aquele papel na mão, quebraram a parede. A pedra cedeu, a passagem apareceu, e o sobrenatural acabou na mesma hora. Lá dentro, os restos de duas mulheres, duas ossadas em silêncio, sem cruz, sem enterro digno. A partir dali, o resto foi trabalho de arquivo, e a mentira, que tinha durado séculos, começou a cair por partes. Registros antigos mostraram que meses após a morte do tabelião, terras mudaram de dono rápido demais, com assinatura regular demais, com selo perfeito demais, e com o capitão-mor Eusébio Saldanha lucrando exatamente onde o tabelião resistia. O juiz Gaspar de Andrada desapareceu dos livros como homem de bem. Mas o diário colocou o nome dele no lugar certo, no centro do acordo. Belarmino Vilela virou o que sempre foi, não um servidor, um falsário com tinta e poder. Silvério Pacheco ficou marcado como o homem que obedeceu. E obediência, nesse tipo de crime, é só outra forma de participação. No fim, Bárbara recebeu o que nunca teve em 1848. Uma frase pública, uma placa na parede, um nome limpo. E principalmente o direito de existir sem ser chamada de assassina. Ela não voltou, mas a verdade voltou por ela. E o último golpe dessa história não foi a pedra fechando, foi o diário abrindo. Porque 300 anos não foram suficientes para esconder um crime bem escrito. Gostou da história? Então deixa seu like e ajude o canal a crescer até a próxima história do